E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Esse é o quarto episódio da série que conta a jornada da Pietra, uma garota que foi mal no Enem, mas conseguiu encontrar um caminho e acertou 160 questões no Enem. Ainda tem muita coisa pra acontecer, ainda tem muita coisa pra ela descobrir, e eu espero que você aprenda muito com os próximos episódios. Então vamos falar da jornada da Pietra pra acertar 160 questões no Enem. Os dias de férias da Pietra e do Tomás eram dias de muita conversa, eles assistiam bastante filme, assistiam séries, mas um assunto nunca saía da pauta de conversa deles, que eram os planos do próximo ano. O Tomás já estava com o pé na faculdade, a Pietra ainda tinha que construir a jornada que ia levar ela a alcançar o resultado impressionante que ela alcançou. Mas a cada dia e cada conversa que a Pietra tinha com o Tomás durante as férias, deixavam claro para ela que o próximo ano de preparação seria diferente e os resultados dela também seriam diferentes. Tanto que a Pietra decidiu rasgar o cronograma que ela tinha feito. Tomás, eu não tenho mais cronograma nenhum. Depois que a gente conversou, eu decidi rasgar, jogar fora, mas eu tô me sentindo tão sem chão. Foi uma decisão legal você ter rasgado seu cronograma mesmo, porque ele não ia te ajudar muito. O problema de você estar se sentindo sem chão é justamente porque você ainda não sabe como as questões vão te ajudar a orientar o seu estudo. Se você soubesse isso, você não ia se sentir tão sem chão assim. Eu ainda não entendo esse lance das questões porque eu não sei exatamente o que eu faço depois que eu erro uma questão. Esse ano a minha ideia era bem simples. Eu assistia a aula, lia toda a teoria que estava relacionada àquela aula e ia fazer as questões. Eu entendia que o conhecimento que eu ganhava com as aulas e com a teoria era o que ia me ajudar a resolver e acertar as questões. Quando não dava certo de acertar mais questões, era só eu assistir mais aulas, era só eu ler mais teoria e pronto. É isso. Eu acho que eu entendi a confusão que você está fazendo. Enquanto você não entender que adquirir ou ganhar conhecimento não é a mesma coisa que acertar questões, você não vai conseguir evoluir na sua preparação. E eu só sei disso porque eu fiz por 2 anos essa jogadinha de ficar tentando ganhar conhecimento achando que estava aprendendo a resolver questões. E não estava. Eu acabei entendendo que mais importante do que ganhar conhecimento é saber para que você está ganhando esse conhecimento. E quando a gente não entende para que serve o conhecimento, a gente cai em toda a propaganda de vídeo aula baratinha na internet, de cursinho, de achar que a única maneira que a gente vai ter de entrar na faculdade é assistindo 1 milhão de aulas e lendo 1 milhão de teorias, porque a gente entende que o processo principal para a gente ser aprovado é adquirir conhecimento. É falsa essa ideia. Mas Tomás, como é que a gente acerta uma questão sem saber conteúdo? Eu fiz muito essa pergunta, mas eu só consegui acertar 157 questões no Enem quando eu mudei essa pergunta. Mas você mudou como? Assim, como buscar e usar o conhecimento depois que eu erro uma questão. Antes eu estudava como se no meu futuro tivesse uma questão esperando para ser acertada. Eu tentava estudar tudo para garantir que qualquer questão que aparecesse eu conseguiria acertar. Quando eu chegava no Enem, tinha lá 180 questões que supostamente estavam me esperando para eu acertar. Dava tudo errado. Eu não conseguia acertar as questões. Aí esse ano eu mudei. Ao invés de estudar, pensando que no futuro teria um tipo de questão, eu teria que fazer as questões o quanto antes, para que elas me dissessem exatamente o que eu teria que estudar para ser capaz de acertá-las. Aí deu certo. Mas o problema é que quando eu faço isso aí eu travo. Já tentei. Eu começo a fazer, não consigo descobrir o que eu tenho que estudar depois da questão e paro na hora. Vou fazer outra coisa, volto pra mim. Não dá, não funciona pra mim. Mas isso também aconteceu comigo no começo. E sabe como eu resolvi isso? Eu criei um método que eu chamo de fechar a comunicação com a questão. Fechar a comunicação com a questão? O que é isso? Assistindo os vídeos do Kleber, eu percebi que ele sempre acerta as questões que ele faz porque ele fecha a comunicação com a questão. Ele cria uma lógica de resolução que não deixa passar nada. Quando eu percebi essa lógica, eu comecei a aplicar nos meus estudos e eu nunca mais travei depois de errar uma questão. Tá, mas como funciona essa lógica? Eu acabei definindo uma regra. Sempre que eu errava uma questão, significava que tinha alguma coisa aberta na minha comunicação com a questão. O que eu tinha que fazer era descobrir o que ficou aberto e ir atrás do conhecimento necessário para fechar essa comunicação com a questão. Não, agora bagunçou tudo, eu tô ficando louco. Eu nunca ouvi ninguém falando desse negócio. Já sei. Eu quero ver você fazendo isso em uma questão. Peraí. A Pietra saiu correndo pro quarto dela, pegou o computador dela e voltou correndo pra sala. Abriu uma prova do Enem e escolheu uma questão qualquer. Vai, Tomás, como é que você faria essa questão desse jeito que você tá falando aí? Essa ideia foi muito boa, Pietra. Olha só. Eu vou fazer um passo a passo explicando tudo para você. Primeiro, vamos dividir essa questão em 4 elementos. 1. Textos e imagens. 2. Referência dos textos ou das imagens. 3. A pergunta da questão. 4. As alternativas da questão. Peguei, então, texto, imagem, referência, pergunta e alternativa. Tá.
E agora? Esses 4 elementos da questão têm um propósito único de ajudar a gente a resolver a questão. Por isso, eu digo que fechar a comunicação com a questão é entender o que cada elemento está querendo me dizer. Ah, eu comecei a entender. Você vai analisar cada um deles para resolver essa questão. Se você errar, significa que alguma coisa dentro de um desses elementos não está batendo. Ou, como você está falando, significa que tem alguma coisa aberta em um desses elementos. Exatamente, mas tem um detalhe. A ordem que os elementos aparecem na questão não é a mesma ordem que eu faço a análise de cada um deles. Tem uma razão para isso acontecer. Por que não dá para analisar na ordem? Porque esses 4 elementos não têm a mesma importância na hora de você resolver e acertar a questão. Os elementos mais importantes têm que ser analisados primeiro e os menos importantes têm que ser analisados depois. Para mim, tudo na questão tinha a mesma importância. Se está na questão, é importante e pronto. Eu nunca imaginei que tinha uma coisa mais importante que a outra. Você não tem que acreditar em mim. Eu vou te ajudar a entender por que uma coisa é mais importante que a outra, fazendo um teste com você. Manda. Imagina uma questão em seus 4 elementos: textos e imagens, referência, pergunta e alternativas. 4 pessoas foram escolhidas, cada uma delas leu um elemento da questão. E só. Um deles leu o texto e imagem, o outro leu a referência, o outro leu a pergunta e o outro leu as alternativas. Fechou. A sua tarefa agora é interrogar cada uma dessas pessoas e resolver essa questão o mais rápido possível. Mas você só pode interrogar cada uma dessas pessoas uma vez. Qual dessas pessoas você escolhe interrogar primeiro? Essa é muito fácil. Eu interrogaria primeiro a pessoa que leu a pergunta da questão. Sem saber o que a questão está perguntando, nem adianta interrogar as outras pessoas. Você ouviu a explicação que você me deu? Eu entendi o que você fez. Você me manipulou para eu dizer que tinha uma parte da questão que era mais importante. Se eu estou escolhendo interrogar um primeiro é porque eu acho que é mais importante, não foi? Na verdade, eu fiz com você o que o Kleber fez comigo. Os elementos já estavam todos lá. A única coisa que ele fez é eu entender que eu preciso ter um papel ativo na hora de fazer uma questão se eu quiser fazer e acertar essa questão. Essa investigação eu fiz durante toda a minha preparação, porque ia ser a mesma investigação que eu ia fazer no dia do Enem. E não dava para entrar no Enem, analisar os elementos das questões na ordem que ela vem, se essa ordem não for a melhor para eu acertar a questão. Você vê que coisa interessante? A pergunta da questão é o 3º elemento. Mas você mesmo disse que se você não souber qual é a pergunta da questão, não faz sentido interrogar os outros elementos da questão. E você está certo. Gente, isso ficou tão claro para mim, fez tanto sentido que eu cheguei num daqueles momentos da vida que a gente acha ridículo, porque a gente não entende porque não fazia desse jeito a vida toda. Buf! Tomás, o que é isso vazando da sua boca? Não é vazar nada, o Kleber é que faz esses bufs. É como se estivesse explodindo um monte de ideia velha na cabeça da gente. Bof. Bof? Bof que fala? Eu acho que eu tenho que treinar mais aí. Voltando, a comunicação com a questão tem uma ordem que eu organizei assim. O que a questão quer saber? Isso está na pergunta da questão que fica bem acima das alternativas. Quais são as minhas opções de respostas? Essas são as alternativas. Quais informações a questão tem para mim? Isso fica nos textos, nas imagens, nos gráficos. Tem alguma pista que muda tudo na referência da questão? É só olhar a referência. Sabe o que eu estava pensando aqui? Fazendo desse jeito, eu acho que eu nunca mais vou ler aqueles textos imensos 2 vezes. Porque eu só vou ler o texto, depois de ter lido a pergunta, eu já fico sabendo o que a questão quer saber. Já vi quais são as minhas opções de respostas, e aí quando eu leio o texto, eu já fico sabendo qual informação me ajuda e qual informação é totalmente irrelevante. Pietro, você sacou na hora. No meu 2º ano de cursinho, faltou tempo para resolver o 2º dia de prova do Enem. Meu resultado foi péssimo. Esse ano eu mudei o meu jeito de analisar os elementos da questão e terminei a prova do 2º dia com 30 minutos sobrando. Acertei 82 de 90 questões. Incrível o resultado. E é claro que esse tempo só sobrou porque eu já estava totalmente acostumado a resolver questões desse jeito. Durante a preparação, eu já estava fazendo as questões muito mais rápido do que eu fazia no ano anterior. Tomás, eu acho que o seu resultado foi incrível, já falei isso pra você várias vezes, mas uma coisa que eu não tinha falado pra você ainda e que eu vou falar agora. Sabendo do jeito que você lê as questões, eu não fiquei tão surpresa com o resultado que você teve, sabia? Eu achei, na verdade, que ele é justo. Você já reparou que a gente nunca fica surpreso com as coisas que a gente acredita que pode fazer também? O que é muito bom pra você. Eu chamo isso de efeito do truque de mágica revelado. Quando um mágico faz alguma coisa que a gente não vê ou não entende o que ele fez, todo mundo acha surpreendente. Mas aí ele fala o que ele fez. Pronto, a surpresa vai embora. Porque você tem a sensação de que você também consegue fazer. Esse efeito do truque de mágica revelado dá pra gente aplicar esses resultados do Enem. Sempre que a gente vê um resultado muito surpreendente, significa que a gente não sabe como esse resultado é feito. Se a gente descobrir como ele é feito, ele deixa de ser tão surpreendente. Além da gente ser capaz de fazer. Pior que é verdade isso. Uma menina da minha sala acertou um mundo de questões no Enem. O que a gente pensou? Ela é mágica. Claro que saber como o mágico faz não torna a gente capaz de obter o mesmo resultado que ele. Para ter esse resultado é preciso treinar bastante. Quando a gente está falando de Enem, o treinar bastante é fechar a comunicação com as questões. Tá começando a fazer muito sentido isso, mas eu quero ver você fazer isso na questão. Pode ser? Vamos fazer então. A gente já sabe a ordem de análise dos elementos da questão.
Primeiro vem a pergunta, depois alternativas, depois textos e imagens, depois referência. Vamos começar lendo essa questão. A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Eu não sei o que progênie S1 significa. Ótimo, significa que a comunicação com o primeiro elemento está aberta. Já deu um alerta de que está faltando conhecimento. Peraí, já busco aqui agora no Google. Não, Pedro, não é a hora do Google entrar no jogo ainda não. Peraí, segura. O conhecimento que a gente precisa para fechar a comunicação com esse primeiro elemento pode estar muito mais perto do que a gente imagina. O Google está um pouco longe ainda. Vamos pegar mais perto esse conhecimento. Vamos dar uma olhada no segundo elemento e ver se ele esclarece alguma coisa. As alternativas só tem DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Eu também não sei o que é, acabou não esclarecendo nada. Então a comunicação com as alternativas também está aberta. Vamos ver o que o terceiro elemento fala pra gente. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos, M, e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Opa, DP é doadora de pólen. Descobriu o que é. Mas eu ainda não sei o que é fragmento ambiental e também não sei o que é progênie S1. Tá aberto isso aí ainda. Aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente lê o primeiro trecho do terceiro elemento, que são os textos, para mim fechou algumas coisas, mas para você fragmento ambiental gerou dúvida. Deixou a comunicação aberta. Você sabe o que é fragmento ambiental? Na verdade eu não sabia o que era fragmento ambiental, mas o contexto da frase toda me fez saber. Ou seja, a questão conseguiu se comunicar comigo. Então não fala. Eu vou ler o resto e quero ver se eu consigo fechar a comunicação com a questão também. Gostei muito da sua atitude. Essa atitude de querer percorrer sozinho o caminho vai fazer você trazer esse resultado incrível que você está procurando. Vamos ler o resto. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. Opa, S1 é semente. Eu já entendi o seguinte, tinham 2 plantas, uma era a matriz e a outra a doadora de pólen. De alguma maneira, o pólen chegou para essa matriz e elas formaram uma semente. Agora, a parte que ele fala, que analisou o loco A, loco B, o marcador de DNA, aí já estragou toda a comunicação da questão comigo. Essa questão ainda tem uma imagem, vamos dar uma olhadinha nela e ver se a gente consegue fechar mais alguma coisa. A imagem fala esquema do GA1, loco A, alelo 1, alelo 2, alelo 3, alelo 4, aí tem árvore matriz, semente 1, doadora de pólen 1, 2, 3, 4 e 5, e aí tem umas marquinhas embaixo. Alelo eu não tenho 100% de certeza do que é. Essas marcas que estão embaixo aí também eu não conseguia identificar o que ele está dizendo que é. Na verdade a imagem ficou com a comunicação aberta para mim também. Pietro, eu tô achando você tão tranquila. No começo, quando eu pegava uma questão e a comunicação não fechava, batia um desespero, dava uma vontade de desistir na hora. Não tô vendo nada disso em você. Eu tô fingindo que eu tô plena, mas eu tô me roendo por dentro. Fico imaginando quanta coisa eu vou ter que fechar para chegar naquela quantidade de acertos que eu sonho. Mas, como eu vi você acertando 157 questões fazendo isso, eu vou continuar fingindo que eu tô plena e vou seguir o jogo. A maioria das pessoas desiste quando a coisa começa a não dar muito certo, quando a comunicação começa a abrir com as questões, porque elas pensam que vai ser assim pro resto da vida. No começo eu mesmo pensava assim, eu só não desisti porque eu já tinha gasto 2 anos de cursinho e sabia que esse não era o caminho, então eu tinha que insistir um pouco mais nessa coisa de tentar fechar a comunicação antes de desistir porque eu não tinha outra opção. Eu me forcei a continuar até dar certo. E ainda bem que eu não desisti. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar viver essa experiência sem ficar pensando no futuro. Eu só vou tentar fechar a comunicação com essa questão e depois com a próxima e depois com a próxima e vendo o que vai dar. Então vê se você consegue eliminar alguma dessas alternativas pra gente tentar acertar essa questão. Ah, tem tanta coisa aberta nessa questão que eu acho que eu nem consigo eliminar nenhuma alternativa. Não consegui pensar nada. Eu sei que a resposta para essa questão tá nessa imagem. Mas eu não consegui entender o que a imagem tem para me falar para eu conseguir ir lá e dizer que não é a DP1 ou não é a DP2 ou DP3. Eu preciso entender melhor essa imagem aí. Você acabou de fazer uma das coisas mais importantes que eu ia dizer que era fundamental fazer. Você descobriu exatamente o que está impedindo você de acertar essa questão. Você sabe que a resposta está na imagem, mas não conseguiu chegar na resposta porque não entendeu a imagem. Isso já é um passo tão grande. Eu gostei! Tá, e como é que você fazia para estudar essa questão quando você chegava exatamente nesse ponto que eu cheguei agora? Você vê até seu jeito de perguntar já melhorou, porque você tentou fazer uma questão, descobriu que tem uma imagem que você não sabe e agora você quer buscar conhecimento e aprender a usar
para acertar essa questão. Já é um outro jeito de perguntar. Não é mais, o que eu tenho que estudar de modo genérico. Não, você já sabe de maneira muito mais precisa o que você precisa correr atrás para conseguir fechar essa comunicação com a questão. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos buscar o conhecimento necessário para acertar essa questão. Quando a gente pensa em buscar conhecimento, nós estamos falando sobre fontes de conhecimento. E eu classifico as fontes em dois tipos. Fontes internas à questão e fontes externas à questão. Fontes internas e fontes externas. Nem precisa se preocupar em decorar, porque você vai usar tanto que vai ficar óbvio. As fontes internas são os elementos da própria questão e eu sempre começo por eles quando eu erro uma questão. Pergunta, alternativas, textos e imagens e referência. Mas esses a gente já analisou e sabe que a comunicação está aberta. Isso é verdade, a comunicação está aberta, mas sempre que eu vou reestudar uma questão que eu errei, eu começo por esses elementos porque pode surgir um detalhe que eu não tinha percebido na hora que eu estava resolvendo a questão. E isso me dá um insight. Você viu a referência dessa questão, por exemplo? Não. Olha só, Colevati, R.G. Teles, M.P. Soares, tem dispersão do pólen entre pequizeiros, uma atividade para a genética do ensino superior. Genética na Escola, número 1, 2013, adaptado. Nossa, então as plantas na verdade são árvores e são pequizeiros. Que era genética, eu já estava desconfiando que o assunto era genético, mas a referência confirmou que era genética, o assunto que eu vou ter que estudar. Depois que eu faço essa geral nos elementos internos da questão, eu pego as coisas mais importantes que ficaram abertas e tento fechar. Por exemplo, nessa questão você já percebeu que a resposta está na imagem. Mesmo que você não saiba o que significa a palavra progene, você entende que na imagem tem uma palavra chamada alelo, que é mais importante você saber o significado dela do que saber progene, por exemplo. Então, entre pesquisar progene e alelo, qual você pesquisa primeiro? Eu pesquiso alelo, é claro. Boa! E o que exatamente você quer saber sobre os alelos? O que são? De onde eles vêm? O que eles comem? Eles comem o nosso juízo. É isso que eles comem. Mas voltando na pergunta diz: qual doadora oferece o pólen para formar a semente junto com a matriz? Eu estou entendendo que existem duas árvores, que agora eu sei que são pequizeiros, que o pólen de uma vai até a outra e nesse processo elas formam uma semente. Eu não sei exatamente como acontece, do ponto de vista genético, essa fusão, essa junção desses dois elementos, do pólen e da planta matriz, para formar essa semente. Talvez eu tivesse que dar uma olhadinha nesse processo genético que está acontecendo aí. Seria uma coisa interessante, talvez. Você já está vendo as engrenagens se movimentando? Quanto mais você fizer isso, mais rápido você vai fazer. Daqui a um tempo vai aparecer uma questão super parecida com essa, mas ao invés de serem árvores doadoras para formar uma semente com uma matriz, vai ser uma mulher e alguns homens que estão formando um filho. E aí a proposta vai ser você identificar um teste de paternidade. Você vai descobrir que o raciocínio que você aprendeu para esses pequizeiros vai ser o mesmo que você vai usar para analisar um teste de paternidade. Vai ser muito mais rápido você fechar a comunicação com essa questão. Agora eu estou entendendo. Quem não desiste começa a fazer questões muito mais rápido. Em um mesmo intervalo de tempo, a pessoa faz muito mais questões. Descobre muito mais coisas que estão abertas, fecha muito mais coisas e começa a fazer ainda mais questões mais rápido no mesmo tempo. E isso faz com que a pessoa não desista. Ela começa a ver evolução e não desiste mais. Ninguém precisa convencer essa pessoa a não desistir. Os resultados do processo é que convencem ela a não desistir. Buf! Aprendeu! Eu não sei se eu vou conseguir descobrir o que estudar em todas as questões que eu fizer. Nessa eu consegui. Mas talvez fosse mais difícil entender o que eu preciso estudar para a questão, ou eu perderia muito tempo, ou eu desistiria da questão. Justamente para não perder tempo e não desistir da questão, eu organizei uma ordem para buscar as minhas fontes de conhecimento. E isso me faz não desistir e quase sempre, 99% das vezes, eu consigo entender o que eu preciso estudar para aquela questão. Depois que eu analisei as fontes internas da questão, que são pergunta, alternativas, textos e imagens e referência, eu crio as minhas hipóteses, exatamente como você fez. Eu sei que a resposta está na imagem, eu preciso entender essa imagem, o que eu preciso conhecer para conseguir interpretar e achar a resposta nessa imagem. A palavra alelo me incomoda, eu não sei o que é, vou ter que ir atrás. Depois que eu faço tudo isso, eu começo a usar as minhas fontes externas de conhecimento. Um detalhe importante é que todas as minhas fontes externas não estarão disponíveis no dia do Enem. Fontes internas, todas estarão no dia do Enem, por isso eu preciso saber usá-las muito bem. Fontes externas não estarão disponíveis no dia do Enem, por isso eu só vou usar durante a minha preparação. Essa sacada eu não tinha pegado ainda. Fonte interna eu vou ter no dia do Enem, fonte externa não vou ter no dia do Enem. A primeira fonte externa que eu uso é a resolução que aparece no Doodle. Quando eu leio a resolução, eu tento entender que tipo de conhecimento eu deveria ter, eu saber usar, para conseguir chegar à resposta daquela questão.
Se você entender a resolução, tchau. De jeito nenhum. A única coisa que me faz parar de brigar com a questão é ter fechado completamente a comunicação com ela, entender o que quer dizer todos os elementos da questão e ser capaz de resolver essa questão sozinho, sem olhar em nenhuma fonte externa. Se eu for capaz de entender a resolução, mas não for capaz de fazer minha própria resolução, isso é sinal de que eu ainda preciso treinar e usar o conhecimento adequadamente. Ah, mas eu errei isso feio esse ano. Eu pegava as questões, tentava fazer, não conseguia. Pegava uma resolução ou assistia uma resolução pela internet. Entendia tudo que a pessoa tinha falado. Pra mim acabou ali. Eu já pulava para a próxima questão. Chegou no Enem, eu não conseguia resolver as questões. Eu acho que eu fiquei meio viciado em resolução. Eu parava num ponto que eu achava que sabia, mas eu não avançava até o ponto que eu me tornava capaz de fazer sozinha. Ah, por que eu fazia isso? Essa é uma das piores coisas que pode acontecer. Tem um monte de resolução por aí na internet, tanto escrita quanto em vídeo. E quando a gente lê ou assiste essas resoluções, a gente sai com uma quase certeza de que a gente seria capaz de fazer igual. Pura ilusão. Tomás, eu entendi. E o que você faz depois que você olha essa resolução, então? No Doodle tem um recurso bem interessante que você pode comentar embaixo de cada questão. E tem um monte de comentário bom feito lá. Depois de ler a resolução do próprio Doodle, eu ia ler o comentário dos usuários. E no final, eu tentava escrever meu próprio comentário, agregando alguma coisa nova à questão, ou fazendo alguma coisa interessante naquele comentário que eu estava escrevendo. Tinha que ser com as minhas próprias palavras. Quanto mais eu fiz isso, melhor eu fiquei em usar o conhecimento para fazer as minhas próprias resoluções. O interessante é que depois de um tempo, a galera começou a curtir muito meus comentários. Eu sempre tentava colocar uma coisa bacana, um negócio interessante, uma visão diferente de como resolver aquela questão e a galera curtia. E escrever um comentário é 100% usar seu conhecimento, uma coisa que você vai ter que fazer no Enem, todas as 180 questões. Para fazer os meus comentários, eu não copiava nada de lugar nenhum. E eu comecei a notar que muita gente lá no Doodle fazia a mesma coisa, por isso tinha tanto comentário bom. Nossa, para revisar devia ser muito bom. Era ótimo revisar desse jeito. E quando eu não conseguia escrever um comentário tão bom, era sinal de que alguma coisa ainda estava aberta na comunicação com a questão. Olha que coisa! E aí você fazia o quê? Esse era um sinal de que eu tinha que continuar avançando nas minhas fontes de conhecimento externa. Aí sim, tá faltando conhecimento ainda para fechar alguma coisa na questão, eu já vou pro Google. Você vê? Só que eu não chego no Google de cara, eu chego no Google depois de ter visto a resolução, ter lido os comentários, ter tentado fazer meu próprio comentário e ainda vejo que falta alguma coisa. Só que o que falta já é muito mais preciso. Antes eu tentava ir pro Google direto e a busca era muito ampla. Já teve vezes que eu tentei abrir o buscador, eu não sabia nem o que escrever no Google para fazer a pesquisa. Depois que eu faço esse processo, eu já sei exatamente o que eu vou buscar no Google. É muito mais rápido e muito mais preciso. Rende muito mais no estudo desse jeito. Isso foi uma coisa que aconteceu muito comigo esse ano. Quando eu não sabia alguma coisa, eu já ia direto no Google. E às vezes eu nem sabia direito como pesquisar. Ficava tentando uma coisa, tentava outra, só vinha coisa que não tinha nada a ver. Muitas vezes eu desistia sem achar o que eu precisava. Se ainda assim eu precisasse de mais alguma fonte de conhecimento, aí eu já passei pela resolução, comentários, Google. Eu podia talvez chegar no material de cursinho, que eu sempre tinha um ali perto da minha mesa. Era um material que eu já tinha usado no cursinho, conhecia bem o material, então às vezes eu usava esse material para buscar algum tipo de conhecimento mais específico. Ah, eu também tenho um material de cursinho que uma amiga me deu. Depois, se você puder, eu queria que você desse uma olhadinha no material pra gente analisar junto o que você acha dele. Pode ser? Claro, claro que pode. Material a gente usa pouco, na verdade a gente usa para conhecimento muito específico, não é o que eu mais uso. Esse ano eu usei algumas vezes só, não usei muito não. Teve um outro recurso que eu sei que existe, mas esse ano praticamente eu nem usei, que são os amigos. De repente você tem um amigo que está estudando junto com você, aí você tem uma dúvida, você pode entrar em contato com ele, ou sei lá, se encontrar durante uma tarde, um momento para poder trocar dúvida. É um tipo de recurso também. Esse ano eu praticamente não fiz. E um recurso mais distante ainda são os professores. O pessoal fala muito de tirar dúvida com o professor, mas eu acho que é um recurso pouco disponível, na verdade. Eu acabei descobrindo esse ano que fonte de conhecimento boa sempre é fonte de conhecimento disponível. Quando a gente está na escola, dá a impressão que eles querem que a gente tire todas as dúvidas lá. Venha no plantão, fale com o professor, levante a mão em sala de aula. Mas imagine, tem 40 alunos na minha sala. Se todo mundo quiser tirar uma dúvida com esse professor, imagine o tamanho da fila. Não faz sentido. Por isso que as pessoas que são mais independentes não ficam esperando ninguém. Elas arrumam um jeito dela de estudar e vão embora, e por isso que são essas pessoas que passam. Realmente, pessoas independentes, com uma boa estratégia de estudo, são pessoas imparáveis. Ai, Tomás, eu já tenho um monte de coisa para testar nos meus estudos. Vou tentar fechar a comunicação com cada questão dos 4 elementos, pergunta, alternativas, textos e imagens e referência. Decorei já. Vou buscar e aprender a usar conhecimento pensando nos 2 tipos de fontes que você falou. Fontes internas, que são os elementos da questão que vão estar disponíveis no dia do Enem, e fontes externas, que vão me ajudar a trazer conhecimento, mas que não estarão disponíveis no dia do Enem.
E entendi que esse processo em cima da questão só vai parar quando eu for capaz de construir sozinha minha própria resolução para essa questão. Com tudo isso de buff, eu tenho certeza que eu vou ser imparável. Também tô achando que vai. Agora eu acho que nesse momento a gente podia buscar uma fonte de alimentação. Você não acha? Você tem razão. Vamos comer brigadeiro na panela pra gente não esquecer que a gente tá de férias? No próximo episódio, o Tomás conversa com a Pietra sobre um dos pontos fundamentais para ele conseguir chegar aos 157 acertos. Ele fala sobre o processo de eliminar a sabotagem durante a preparação dele. Nessa conversa, a Pietra vai entender que o resultado dela no último Enem não foi bom porque teve muita sabotagem envolvida durante a preparação. Mas ela só conseguiu perceber isso quando conversou com o Tomás e viu que ele tinha estratégia para acabar com toda a sabotagem que surgia. Esse foi o 4º episódio da jornada de Pietra e cada dia da Pietra nessas férias com o Tomás está ajudando ela a colocar mais um ponto de melhoria na preparação que ela vai fazer no próximo ano. Ainda tem muita coisa para acontecer, você vai perder? Então faz a sua inscrição aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum episódio dessa série. Valeu!